Rapaziada, informação importante que vamos deixar aqui como serviço público para a rapaziada 1906 ou demais sportinguistas que tenham vivido uma situação semelhante. A propósito da apreensão de alguns cascóis feita por autoridades dentro do pavilhão em dia de jogos, várias modalidades amadoras contra jogos contra a rabelhagem. A apreensão de cascóis tinham, portanto, a inscrição anti-rabolho. Não aconteceram muitos casos, ou melhor, a nós chegaram-nos apenas a informação de 3 ocorrências. E essas 3 ocorrências pediram a nossa ajuda em relação àquilo que se tinha passado, porque, na verdade, foi uma situação muito estranha em que as pessoas as quais foram foi apreendido esse material, não sabiam bem o que é que haviam de fazer. Entraram em contacto connosco e nós entramos em contacto com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, nomeadamente com o seu gabinete jurídico, que nos passou, portanto, a seguinte informação que nós vamos passar aqui para todos, da rapaziada 1906 e todos os sportinguistas que queiram saber como proceder se por acaso acontecer isso novamente com algum deles. Portanto, essa lei 39/2009, uma conhecida lei que regula os GOA, estabelece algumas normas no que diz respeito aos materiais de apoio e, aliás, tem sido muito contestada por esta associação de forma pública. As restrições dessa mesma lei, no que diz respeito à utilização de materiais de apoio, são mais que muitas. Inclusivamente, nós, portanto eles, em muitos dos nossos materiais, criticamos por ser restritiva em algumas interpretações pode-se mesmo afirmar que é violadora da liberdade de expressão. Importante isto, rapaziada. No nosso caso, nosso da rapaziada, eles creem que a polícia poderá ter lançado mão da seguinte norma, que era não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, violentas, intolerantes nos espetáculos desportivos que incitem à violência ou qualquer outra forma de discriminação ou que traduzam manifestações de ideologia política, artigo 23, número 1 da Lei 39/2009. E se assim tiver sido, determinaram que o incumprimento das condições previstas nas alíneas A, C, D, E, H, I, J e M do número anterior, bem como nas alíneas C e D do número 1 do artigo anterior, implica o afastamento imediato do recinto desportivo a efetuar pelas forças de segurança sem prejuízo de outras sanções eventualmente aplicáveis. Artigo 23º, número 2 da Lei 39/2009. Isto, supondo que a PSP enquadrou o cascola anti-rabolho, vamos supor, como incitador ao ódio e violência, com recurso a esta norma. Agora, o que é que vocês podem fazer e quem é que tem razão? Apesar de ter sido levantado o auto, até chegar à vossa casa alguma notificação, não há qualquer processo, uma vez que até pode ser considerado que não preenche o artigo acima e, portanto, pode ser arquivado. Se vos chegar a casa alguma notificação desta situação, nomeadamente da APCVD, poderão entrar em contacto com a associação e eles poderão orientar-vos, ok? Quanto à pergunta mais difícil, o teor do cascola enquadra-se nos artigos acima referidos? A associação até pode entender e defender que não, mas quem decidirá se enquadra ou não, ou seja, se é uma contraordenação, é a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que tem o pelour desta matéria. E aí, recomendamos sempre que respondam e não deixem passar. Se ainda assim a decisão não vos for favorável, podem sempre recorrer aos tribunais para uma última decisão sobre esta questão. É uma zona cinzenta, há quem possa achar ofensivo, há quem possa defender que se trata de mera rivalidade típica no futebol e de um derby. Infelizmente, não vos conseguiremos dar uma resposta certa nos termos da lei. Temos a nossa, não sendo lei, lutamos por ela e aconselhamos que façam o mesmo sempre que possam. Mas estamos certos que cruzar os braços nunca é solução. E aí podem contar sempre connosco com a associação. Ok? Eles ficam ao vosso dispor, o gabinete jurídico da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. O que nós aconselhamos como rapaziada
epá, é isto que eles vos dizem aqui. Nós, de qualquer forma, também já colocámos à vossa disposição uma pessoa, um advogado, que vos pode ajudar caso isso aconteça. Mas não fiquem intimidados, porque não há motivos para isso. Ok, rapaziada? Como eles dizem muito bem, é uma zona muito cinzenta, mas fica aqui a nossa explicação para o caso de acontecer com algum de vocês, já sabem, ou entrem em contacto com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, ou entrem em contacto diretamente connosco. Ok, rapaziada? Forte abraço. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazz.